E aí, amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te passar aqui 5 dicas de como chutar certo no Enem. Essas dicas, inclusive, eu apliquei quando eu fiz o Enem, né, e me ajudou muito. Porque, querendo ou não, gente, também às vezes a gente nem não consegue dar conta de tudo, né? E às vezes cai uma questão que, por mais que a gente saiba do assunto, a gente fica ali no impasse entre uma alternativa e outra. Então, se você tem em mente essa noção, né, de como chutar em situações de desespero, acaba ajudando muito, e aí você consegue acertar mais questões também. Como vocês sabem, esse material de estudo ele já está disponível também no Instagram, então se você não me acompanha por lá, se você caiu de paraquedas aqui no canal, dá uma olhada depois, tem vários materiais de estudo, assim como esse, e também esse material de estudo ele vai estar aqui na descrição, então enquanto eu estiver lendo, vocês estão acompanhando pela descrição do vídeo, tá bom? E vocês podem baixar também, inclusive, depois esse material para usar como suporte e como apoio. É isso, vamos lá. São 5 dicas, e dicas, né, como eu disse, que eu sempre fiz isso, eu sempre apliquei quando eu estava com uma certa dificuldade em encontrar a alternativa correta em uma das questões do Enem, e me ajudou muito. Então isso aqui vai servir não só para linguagens e humanas, né, no primeiro dia de Enem, como também para matemática e natureza, com biologia, física e química. Então, se você tiver dificuldade em alguma dessas alternativas ou até mesmo das questões, você pode aplicar essas dicas, tá? Que aí a probabilidade e a chance, né, de você encontrar a alternativa correta é muito maior. E é bom também, né, claro que o ideal é que você estude para que isso não seja para que você não use isso, né, porque se você estudou certinho e tudo, é mais fácil de você encontrar a alternativa correta e entender ali a questão, né, de um modo geral, mas, como eu disse, às vezes, realmente, né, vira e mexe, tem uma questão ou outra que a gente não sabe como resolver, a gente tem uma certa dificuldade, e aí se você tem em mente essas 5 dicas e você aplica, você consegue ser muito mais estratégico e acertar mais questões, porque no final das contas o que a gente quer é resultado também, né, querendo ou não, a gente precisa ter um bom resultado para conseguir ter uma nota melhor, né, uma média maior, e assim conseguir ingressar na instituição ou no curso que desejar, né, que deseja. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo cada dica e depois eu venho com os apontamentos, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica. Identifique os padrões. A prova é feita por especialistas, então dificilmente você vai encontrar respostas que sejam contra os direitos humanos, por exemplo. Então fique atento às respostas que têm maior aceitação por parte da sociedade, principalmente nas questões de humanas. Então essa dica aqui serve para todas, né, em grande parte, só que especificamente, né, de um modo mais restrito ali em humanas, porque essa questão, né, do foco dos direitos humanos, algo que é mais aceito pela sociedade, a gente observa mais em questões de humanas, também em linguagem, né, dependendo ali do texto, né, do contexto, mas a gente vê isso muito em humanas, né, com geografia, história geral, história do Brasil, filosofia e sociologia. Então, o ideal é que você identifique os padrões para que assim você consiga ir em torno ali da alternativa que mais se encaixa nesse perfil. É importante você fazer isso, né, para que não só você seja estratégico e encontre a alternativa correta, mas também para que você vá pegando esse hábito. Então, quando eu digo, né, identificar os padrões, o ideal é que você vá treinando, fazendo simulados, porque assim você vai realmente identificando os padrões das alternativas nessa parte de humanas, por exemplo. Então, se você está com dificuldade em alguma das questões, né, e principalmente das alternativas, você identifica ali o padrão. Você vê, ó, essa alternativa aqui está muito fugindo ali do padrão e tal. Aí eu acho que já não é, né? Eu acho que já o indício, né, seria essa outra alternativa aqui, de estar correta. Então, desse jeito, você consegue, as suas chances, né, de encontrar a alternativa correta aumentam muito mais. Então, essa seria a primeira dica, identificar os padrões, e é uma das dicas, né, de você conseguir acertar e chutar, na verdade, chutar certo no Enem. Não é 100% também garantia, mas já é um meio caminho andado, né, porque acaba ajudando bastante nesse sentido. Às vezes a gente está na dúvida entre duas alternativas, e aí se você aplica essa dica, fica muito mais fácil de você fazer uma comparação e marcar a alternativa que mais se identifica nesse padrão, né, de que não está infringindo os direitos humanos, né, que tem maior aceitação por parte da sociedade. E é exatamente o que eu coloquei aqui. E é isso. Vamos lá agora. Vamos para dica 2. A dica 2, gente, é o seguinte. Calma aí, deixa eu aumentar o brilho. Elimine as respostas absurdas. Existem questões que só de olhar as respostas já dá para eliminar algumas. Já na parte de exatas, use a lógica em alguns casos e certamente você também vai identificar respostas que estão bem distantes do que
a pergunta se propõe. Então essa dica já é ótima também, para um contexto geral, para quem está com dificuldade nas alternativas, já ir anulando aquelas que são claras que não são, né? que não é a alternativa correta. Porque assim a sua chance de encontrar a alternativa correta é muito maior. Então, por exemplo, eu estou ali numa questão de, vamos lá, de linguagens, interpretação de texto. Você lê o texto, né, viu o enunciado, lê o texto, e aí quando você foi para as alternativas, né, A, B, C, D e E, você viu que a B e a C são claras, tá nítido que não é, né, porque não tem nada a ver com o que um texto colocou ali, né, com o que você leu. Então você já anula. Então a chance de você encontrar a alternativa correta entre A, D e E é muito maior. Saiu de 5 alternativas para 3. Então é muito mais fácil de você encontrar, né, a alternativa correta, porque as chances de você encontrar aumentaram, né, porque você foi anulando aquelas que são óbvias, claras, que não são a alternativa correta. Então essa é a segunda dica. Então, e aí a gente observa, né, além da primeira dica e da segunda dica, que é uma questão de estratégia mesmo. Se você sabe o assunto, você vai encontrar ali a alternativa de uma forma tranquila. Se você não sabe, chuta desse jeito, porque se você chutar de forma aleatória, as chances de você errar são maiores, né? Então, se você chuta de uma maneira mais estratégica e assertiva, seguindo esse passo a passo, é muito maior de você não errar o chute. Vamos agora para a terceira dica. A terceira dica diz respeito à generalização. Fique atento às questões que trazem generalizações, pois frequentemente estão incorretas. Exemplo: jamais, sempre, nunca, ninguém. Ou seja, isso pode ser um indicativo de que se trata de algo que pode ser eliminado, facilitando o seu chute. Detalhe, é um indicativo, não quer dizer que realmente está errado ali, mas é um indicativo, porque normalmente quando vem, né, essas palavrinhas-chave como sempre, nunca, jamais, ninguém, isso restringe muito, né? Então, para você não generalizar tanto, isso generaliza muito. E aí, normalmente, às vezes, as alternativas corretas não seguem esse padrão, né? Na maioria das vezes. O histórico, e isso mesmo, a gente já observa pelo histórico das questões do Enem. Então, a probabilidade de ser uma alternativa incorreta é maior, né, do que correta. E aí serve como uma dica também para você aplicar enquanto estiver chutando essas questões no Enem, né? Se você não souber responder. Penúltima dica: não procure a alternativa correta. O certo é você eliminar as questões que estão erradas e descobrir o motivo de estarem erradas. Assim, suas chances de acertar aumentam muito mais. Bem parecido também com a dica 2, se eu não me engano, né? De você eliminar as respostas absurdas. Porque quanto mais a gente vai, ao invés da gente focar na alternativa correta, a gente tem que focar nas alternativas que estão erradas, porque aí as chances da gente encontrar a alternativa correta aumentam. O que eu percebo, e isso é de um modo geral mesmo, as pessoas, né, os estudantes, eles vão nas alternativas já procurando a alternativa correta. Não faça isso. Vá primeiro eliminando aquelas que você sabe, que você tem certeza que não é, de jeito nenhum. Porque aí a chance de você encontrar a alternativa correta aumenta, né? Então tá aí uma outra sugestão também, uma outra forma de você chutar da maneira mais certa e inteligente, né? Para não errar por bobeira ou desatenção. E aí, meu povo, por fim, mais ou menos importante, a última dica diz respeito às repetições de questões. Normalmente, a prova apresenta questões que são bem semelhantes, principalmente na hora de identificar o que é falso ou verdadeiro. Por conta disso, uma dica para você encontrar a alternativa correta ou chutar de forma mais certeira é buscar outras questões alternativas na prova que trazem a mesma ideia, que podem ser usadas como pesca para encontrar a resposta. Isso aqui também é uma ótima dica. Às vezes a gente está na dúvida, né, de uma questão ali, né, da alternativa. Então, ao invés de a gente já marcar logo, deixa em stand-by, espera um momento, porque talvez na prova, por exemplo, na prova de humanas, vai ter uma outra questão que vai estar dando a resposta dessa outra que você estava em dúvida. Então, isso é uma ótima dica também, né? Às vezes a gente não sabe ali o que responder. E, gente, direto, quando eu fazia simulado, quando eu estudava, né, humanas principalmente, eu fazia a questão, aí na outra, logo em seguida, depois de umas 10 questões em diante, a resposta já estava na outra. E aí eu voltava e falava assim, tá aqui a resposta. Entende? Então, quanto mais você resolve as questões do Enem, você percebe isso, esse padrão. Que às vezes a resposta de uma está em outra. E aí você pode usar também isso a seu favor para chutar certo, caso você esteja ali na dúvida, indeciso, no que marcar, né? Na alternativa que marcar. Mas no mais é isso, essas são as 5 dicas. Então, identificar os padrões, eliminar as respostas absurdas, generalização, não procure a alternativa correta, né? E também não
nesse cenário das repetições de questões, né? Que às vezes uma questão responde a outra. E aí seriam essas 5 dicas para você aplicar e chutar da forma correta no Enem, em situações de desespero mesmo, como eu falei, se você não souber nada do assunto, então você pode recorrer a isso. Como eu falei, esse material de estudo está disponível aqui na descrição, para vocês poderem baixar também e usarem como material de apoio, enquanto estiver também estudando simulado, por meio dos simulados, né? O ideal é que você vá treinando e fazendo isso, porque aí já fica no automático, e depois já é meio caminho andado. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, que vocês tenham gostado. Mas caso eu tenha dito algo que ficou confuso para vocês, né, vocês ficaram sem entender, é só falar comigo nos comentários, tá bom? Que eu estou respondendo vocês. Mas é isso. Desejo a todos bons estudos e eu vejo vocês agora no próximo vídeo. Beijo!